Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, nós queremos falar sobre o tema: o que devemos fazer primeiro? O que vem em primeiro lugar, não é? O que devemos fazer primeiro? Vamos ler aqui alguns versículos e vamos aprender na palavra do Senhor. Eu quero começar lendo Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Abra a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Diz assim: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O que devemos fazer primeiro? Nesse versículo aqui diz assim: e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Entre levar a sua oferta e reconciliar-te com teu irmão, diz a palavra, vai reconciliar-te primeiro. Levar a oferta aqui, eu quero abrir o leque aqui. Oferta é um ato de adoração, não é? Então, vamos colocar assim, antes de você levar a sua adoração, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Você está levando a tua adoração, aí você lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não vai adorar não, peraí. Tem alguma coisa para fazer primeiro. Não vai lá, derrama a tua adoração, entrega a tua adoração e volta. Teu irmão tendo alguma coisa contra ti, não. Vai adorar, é muito importante você levar a sua oferta de adoração, o seu louvor a Deus, mas vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. O que devemos fazer primeiro, meu irmão? Nesse versículo vamos ler outros, né? Mas nesse mostra que entre você levar a tua adoração e estar em paz com teu irmão, esteja em paz com seu irmão. Se conserte com seu irmão, né? Então depois adore a Deus. Isso você deve fazer primeiro. Reconciliar com seu irmão, estar bem com seu irmão. Não adianta eu dizer, importante eu adorar ao Senhor, né? Não tem nada, eu quero saber, não tem, eu não devo nada a ninguém, eu tenho que adorar a Deus. Não, não é assim, né? Seria muito bom que fosse, né? E tem muitas pessoas pensando que é assim. Elas chegam a dizer assim, não, importa eu estar bem com Deus. Não é bem assim, meu irmão, né? Eu não posso estar bem com Deus estando mal com o meu irmão. Eu não posso aborrecer meu irmão, magoar meu irmão e pensar que o importante é adorar a Deus. Não, não pense isso não. Não pode ser assim. Porque eu não posso adorar a Deus e aborrecer meu irmão, né? Estar bem com Deus, estar mal com todo mundo. Estar mal com as pessoas, né? Porta estar bem com Deus, não é assim, meu irmão. A Bíblia diz, o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Se o meu irmão não quer ter paz comigo, aí eu posso adorar a Deus à vontade, porque quem não quer ter paz comigo é ele. O quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, diz a Bíblia. Mas se depende de mim, eu me reconciliar com meu irmão, eu ter paz com meu irmão, né? Eu devo fazer isso, porque não adianta eu chegar diante do Senhor com a minha oferta. Não adianta eu chegar diante de Deus com a minha adoração, estando brigado com meu irmão. É muito importante isso.
Jesus falou, você está levando ali a sua oferta, mas você lembra que você não está bem com seu irmão. Então, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Vai primeiro ter paz com teu irmão. Aí depois você adora a Deus. Ah, meu irmão. Quantas pessoas, né? Nós vemos na igreja levantando as mãos. Eu já vi essa imagem, né? A pessoa levanta as mãos, quem vê de longe, que não conhece, vê aquela devoção, aquela adoração toda, mas não fala com seu irmão. Mas para chegar ali na frente e estar ali prestando, né, entre aspas, um culto, ele passou pelo irmão e não quis nem cumprimentar o irmão. Nesse caso, não porque não viu, mas porque não se dá bem com o irmão mesmo. E ele pensa que chega na frente lá e levanta as suas mãos e às vezes até pega o microfone, né, para cantar no louvor e levanta a mão e adora a Deus. Ele pensa que Deus está recebendo? Ah, meu irmão, não é porque eu canto, não é porque eu levanto a mão que já Deus recebe. Olha, Deus recebe muito mais a vida do adorador do que a adoração desse adorador. Deus recebe muito a vida dele do que o louvor dele. Deus recebe mais o que ele vive do que o que ele canta. Então, meu irmão, vai primeiro reconciliar-te. O que devemos fazer primeiro? Primeiro é reconciliar. Não pode adorar a Deus estando brigado com o irmão. Não pense nunca que, importa a minha comunhão, importa eu estar bem com Deus. Não. Se você poderia estar bem com seu irmão, se deixar o orgulho, se aproximar do irmão, pedir um perdãozinho que não mata ninguém, né? Então, se você puder estar em paz com o irmão e você não querer estar em paz com o irmão e achar que importa é adorar a Deus, está errado, meu irmão. Não posso adorar a Deus, não posso ter paz com Deus, não querendo ter paz com meu irmão, né? Isso é uma lição para a gente aprender, né? Que às vezes a gente acha melhor dizer essa frase, né? Importa agradar a Deus, né? A gente acha melhor dizer essa frase do que procurar ter paz com o irmão. Mas não pense que Deus vai aceitar a tua adoração sabendo que você poderia ter paz com seu irmão, mas você não quer. E não quer nem se esforçar, porque às vezes, para ter paz com alguém, precisa que a gente se esforce, né? Se humilhe, peça perdão, né? E às vezes a gente não quer se esforçar, achando que, importa Deus, importa a minha vida com Deus. Não tem isso, irmão. Não tem vida com Deus se eu não tenho vida com os meus irmãos. Então, o que devemos fazer primeiro? Devemos fazer primeiro, reconciliar primeiro, para depois adorar. Vamos agora ler 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. Alguns versículos nós vamos ler e nós vamos ver o que devemos fazer em primeiro lugar. Agora, 1 Reis 17, 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro, olha a palavra primeiro de novo. Faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Aqui é a história da viúva de Sarepta. Essa mulher que o profeta Elias encontrou, que Deus mesmo tinha mandado ele encontrar uma viúva que lhe sustentaria. Só que essa viúva, quando Elias encontrou, estava numa situação difícil. E Elias disse, traz um pouco d'água. Quando ela trouxe, ele disse, traz um pedaço de pão também para mim. Aí ela disse, olha, profeta, eu tenho aqui azeite, tenho aqui um pouco de farinha,
eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Aí foi quando Elias disse a palavra primeiro, né? Elias disse assim, eu entendo a situação da senhora e do seu filho, mas faça um bolo pequeno e traz primeiro para mim. O que devemos fazer primeiro? O profeta Elias ali, a gente vê que representava Deus nessa história. E a mulher tinha que escolher o que fazer primeiro. Ela faria um bolo para ela e para o filho dela, né? Acreditando que não ia ter jeito mesmo, ia comer, ia morrer, ou ia crer na palavra do profeta como homem de Deus, que se ela fizesse um bolo para o profeta, o azeite seria multiplicado, a farinha seria multiplicada. Ela precisava escolher para quem fazer primeiro. E a Bíblia diz que a mulher foi lá e fez primeiro para o profeta. E você conhece a história? A farinha da panela se multiplicou, o azeite da botija, e aquela mulher não precisou mais colher gavetos como estava fazendo, né? Para fazer o fogo, para fazer a última, na cabeça dela, era a última refeição dela e do filho. Quando ela creu no profeta, tudo mudou. Então eu coloquei aqui, olha, o que devemos fazer primeiro? Dar o que é de Deus primeiro, depois tirar o nosso. A mulher precisava dar para o profeta ou dar para o seu filho. Coisa, né? E ela escolheu primeiro. Ela com muita dor ali, né? Talvez um pouco meio receosa, mas o profeta tinha falado e ela pegou primeiro e fez o bolo do profeta. Eu quero aqui dizer para você que o que devemos fazer primeiro? Se o profeta aqui representa Deus, naquilo que a viúva teve que fazer, né? Então, eu diria para você, primeiro tire o que é de Deus. Depois, tire para sua família, mas primeiro tire o de Deus. É assim que nós devemos fazer. Né? É assim que nós devemos fazer. E eu vou colocar aqui o que sugere dar primeiro para Deus. Nós poderíamos e devemos, né, dar tudo primeiro para Deus. Mas vamos colocar aqui o nosso dízimo. Vamos dar primeiro a Deus. Tirar do nosso sustento, da nossa renda, primeiro separar o de Deus. E depois não vai faltar para a gente dar para nossa família, dar para nossa casa, realizar os nossos sonhos. Mas dê primeiro o de Deus, meu irmão. Creia que você vai entregar o seu dízimo e não vai faltar. E Deus vai multiplicar, mas tire primeiro o que é de Deus. Tenha fé para isso. Creia que o Senhor vai multiplicar na tua vida. Vamos continuar. O que devemos fazer primeiro? Mateus capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que devemos fazer primeiro? Aí eu coloquei aqui, olha. Devemos primeiro olhar nossos erros, depois os dos outros. Jesus falou assim, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho. Como é que com uma trave no teu olho tu vai ver o argueiro? Tu vai poder ajudar teu irmão, tirando o cisco do olho dele, se tem uma trave no teu olho. Então, tira primeiro a trave do teu olho. E então você ajuda os outros, né? Tirar o cisco do olho dele, o argueiro do olho. Mas primeiro, tira a trave do teu olho. Meu irmão, o que devemos fazer primeiro? Primeiro devemos olhar no espelho, irmão. Antes de querer consertar os outros. Tem algum problema dar um conselho para os outros? Não.
Tentar ajudar os outros, tentar mostrar os erros dos outros, com amor, é claro. Tem algum problema? Não. O problema é a pessoa toda errada querer consertar os outros. Ela tá toda troncha. Ela quer endireitar os outros. Então tira primeiro a trave do teu olho. Tem gente que parece que não tem espelho em casa, né? Ela só olha para os outros. Mas para ela mesma, ela não olha. Para indicar qual é o defeito dos outros, ela está pronta. Opa, ela sabe de imediato o que é que a pessoa precisa mudar. Mas o que é que tu acha que aquela irmã precisa mudar? Ah, não, eu acho que ela tinha que fazer isso, isso e isso. Sei lá, aquela pessoa ela precisaria fazer isso, precisa tirar isso da vida dela. Então, às vezes, a gente está pronto a indicar o que a pessoa precisa mudar. Mas, meu irmão, olha para o espelho, aponta para aquela pessoa que está lá no espelho e diz para ela o que ela precisa mudar. O que é que a gente precisa mudar, meu irmão? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso tirar da minha vida? Antes de você dizer o que é que a pessoa precisa mudar, fala o que é que você precisa mudar. Tira primeiro a trave do teu olho. Primeiro, conserta você mesmo. Primeiro, olha, é muito bom e é muito honesto da nossa parte quando estivermos orando dizer: Deus, me mostra o que é que eu preciso mudar. Faça uma oração dessa: Senhor, me mostra o que é que eu preciso mudar. Às vezes tem gente que mostra para nós os nossos erros, mas mostra porque a gente mesmo não vê. Se nós nos julgássemos, lembra do texto da Santa Ceia? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas a gente não se julga a si mesmo. A gente não olha no espelho, aí tem que aparecer alguém para mostrar para nós. Então, irmão, olha no espelho, tira a trave do teu olho. O que é que você precisa mudar? Então, antes de querer mudar as pessoas que estão à tua volta, muda você mesmo. Antes de indicar o erro dos outros, indica o teu. Antes de eu mostrar para a pessoa no que é que ela está errado, eu devo mostrar para mim mesmo aonde eu estou errado. Não é? Aliás, se cada um cuidasse da sua vida, não sobraria vida de ninguém para ser cuidada. Se eu cuido da minha, o meu irmão cuida da dele, o meu outro irmão cuida da dele, meu irmão, não sobra vida de ninguém para a gente ficar olhando. Então, vamos cada um cuidar das nossas vidas, não é? Cada um cuidar, tirar a trave do seu olho. Vamos continuando. O que devemos fazer primeiro? Onde tem a palavra primeiro? Olha, agora, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam, olha aí, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Isso aqui é forte, hein? Ó, alguma viúva que tiver filhos ou netos, eles devem aprender, primeiro, a exercer piedade para com a sua própria família. Paulo falou isso. Ué. Tinha pessoas na igreja lá que ajudava a família dos outros muito bem, mas a sua em casa passava privação. Para ajudar os outros, a pessoa era muito bom. Aí Paulo disse: eles aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua família. Meu irmão, isso é muito sério. Não é erro nenhum a gente ser uma pessoa boa para os outros. Não é erro nenhum eu pegar alguma coisa e ajudar alguém. Faça isso, irmão. Ajude os outros. Seja bom para com as pessoas. Devemos fazer isso. Mas devemos primeiro
primeiro, cuidar da nossa família. Eu estou dizendo isso porque acontece muito de pessoas serem bons para pessoas lá fora, que também não deve ser ruim. Ele é muito bom para as pessoas lá fora, mas dentro de casa ele fecha a mão. Já pensou? É que pode a pessoa ser uma bênção para as pessoas de fora. Ajuda todo mundo lá fora. Mas se perguntar para os da casa dele, os da casa dele não é ajudado por ele. Ele não faz nada por alguém da sua casa. Já pensou? O texto diz assim que se alguma viúva tiver filhos ou netos, ou seja, tinha filhos e netos naquela época, que ajudava outras famílias e não ajudava a sua mãe, a sua avó. Já pensou que coisa terrível? A pessoa ajudar os de fora e não ajudar os de casa? Isso acontece até hoje. Pessoas que estão prontas para ajudar os outros. Mas como é que está o teu parente, meu irmão? Como é que está o teu parente? Como é que está a tua avó? Né? Como é que está a tua mãe, teu pai? Isso é muito sério. Olha, muito, mas muito sério mesmo. Né? Tem pessoas que é uma bênção, maravilha. As pessoas de fora, né? Olha, a pessoa é maravilhosa, eu agradeço o que fulano fez por mim. Fulano é tão bom, me traz aqui uma cesta básica, me traz uma ajuda. Mas às vezes pessoas de dentro da sua casa estão precisando da sua ajuda e ele não faz. Faz lá por fora, mas dentro de casa ele não faz. Então, aprendam primeiro a exercer piedade com o uso da sua própria casa. É Bíblia, irmão. É Bíblia. Né? Não posso ser uma bênção lá fora e em casa não fazer nada por ninguém. Não ajudar ninguém. Não ser nada de bom. Né? Minha bondade é só lá fora. O que adianta? Eu ser uma bênção lá fora e ser uma maldição dentro de casa. Isso acontece, pastor? Acontece muito, irmão. Estou falando que acontece, porque acontece. Então seja uma bênção para os da sua própria casa. Exerçam, aprendam primeiro a exercer piedade para com os da sua própria casa. Né? Agora, continuando aqui, olha. Mateus capítulo 6, versículo 33. Aqui a gente termina em hora. Mas buscai primeiro, olha aí, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu coloquei, buscar o reino de Deus primeiro, depois as outras coisas. Olha, é errado correr atrás de outras coisas? Não. É errado querer prosperar na vida? Não, não é. É errado querer ter as coisas? Não, misericórdia, o importante é eu ter a Deus. Né? Não, você pode correr atrás de outras coisas. Deus quer a sua prosperidade. Deus quer que você se forme, que a gente cresça na vida. Deus quer. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, irmão. Então, primeiro, como que está a sua vida espiritual? Primeiro, a minha vida espiritual. Primeiro, o meu compromisso com Deus. Tem gente que ele busca tudo. E busca a Deus se der tempo. Tudo ele dá prioridade. Né? Mas as coisas de Deus, ele dá o restinho do seu tempo. Né? O restinho do seu esforço. Quando ele está já todo cansado, ele dá a migalhinha para Deus. Meu irmão, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Olha, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, a Bíblia diz, as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia! Quando você dá prioridade a Deus, Deus abençoa a tua vida, irmão. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai abençoar a tua família. Ele sabe das suas necessidades.
Ele vai suprir tuas necessidades, Ele vai cuidar da tua saúde, Ele vai abençoar teus filhos, porque você está dando prioridade, você está buscando primeiro o reino de Deus. Tem tantas coisas para ser buscadas, mas em primeiro lugar, busque o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas, Deus não vai deixar faltar, meu irmão. Busque primeiro o reino de Deus. Então, o que devemos fazer primeiro? Vamos recapitular. Reconciliar primeiro, para depois adorar. Dar o que é de Deus primeiro, depois tirar o nosso. Olhar nossos erros primeiro, depois os dos outros, né? Cuidar da família primeiro, depois as outras pessoas. E buscar o reino de Deus primeiro, depois as outras coisas. Amém? Guarde essa palavra de Deus no seu coração. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Ative o sininho aí para você receber notificações de novas mensagens, tá bom? Se você puder, aonde você está, curvar sua cabeça aí, né? Fechar os olhos para nós orarmos. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos nesse momento. A Tua palavra diz o que nós devemos fazer primeiro. Senhor, e no último tópico aqui nós devemos buscar o reino de Deus primeiro, depois as outras coisas. Eu sei, Senhor, que no meio de tantas coisas para ser buscadas, coloca isso no nosso coração, que em primeiro lugar vem o Senhor, depois as outras coisas. Meu Deus, assim, Senhor, coloco a vida desse meu irmão, dessa minha irmã em Tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, amém? Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus.